Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, onde navegamos sobre saúde, comportamento, sociedade, sempre com uma pitadinha de humor. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E o tema de hoje, né, a gravação, o episódio de hoje. Qual que é o episódio de hoje? O episódio de hoje eu acho que o povo vai gostar bastante. Disfunções pélvicas e tratamentos. E sabe quem a gente chama pra isso? Não sei, quem que é? Gabriele, vou falar bem campineiro, Gabriele Bernardo. Fisioterapeuta pélvica e educadora sexual. Gabi, vamos chamar de Gabi já. Gabi, seja bem-vinda. A sala é sua, vambora. Eu não sei nada sobre esse assunto, então a gente vai aprender muito com você hoje. Acredito que muita gente não sabe, né, Gabi? Eu acredito que a gente vai ensinar Então, bastante. vamos lá. Ótimo, perfeito. Fala um pouquinho sobre você, Gabi, fica à vontade, essa profissão, o segredo, por que fisioterapia? E depois a gente inicia com umas perguntas, né, Júlia? Vamos arrumar de pergunta, certeza. Nossa, se eu for falar por que fisioterapia, vai virar um outro vai podcast. eterno. Bom, o povo gosta de história, pode contar. Isso é. Não, eu falo porque eu prestei fisioterapia e engenharia química, então... Nossa senhora, um tá pra cá, tá pra lá. Tudo bem. Beleza. Bom, eu entrei na fisioterapia lá em 2011 e na época, sem saber muito o que eu queria. Durante a faculdade, fui me achando um pouco, mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar em intensivo, na UTI. Era o meu amor, assim. Quando eu falei, não, é a fisio que eu quero, falei, e é a UTI. Fiquei naquela paixão, assim, louca, né? Aí finalizei a faculdade. Infelizmente, por questões financeiras, não consegui fazer a pós na área. Tinha feito curso de Pilates, falei, vou trabalhar com Pilates. Vamos aí, que é alta, todo mundo quer. Tava bombando, né? Tá bombando, vamos fazer o que dá dinheiro, né? É igual aquele sorvete, paleteria, né? Começou a bombar, vai. Exatamente. Vai. E aí, trabalhando com Pilates, eu trabalhava numa academia que era só de mulher. Era só para mulheres. Interessante. Era um conceito bem interessante na época. Eu não conhecia, né? Quando eu entrei trabalhar lá, foi um conceito que eu gostei bastante, por conta desse nicho, assim, sabe? Falava que virava um parque, que a mulherada se soltava lá dentro, porque era só mulher mesmo. Imagina essa fofoca. Até porque, né, nos podcasts aqui, a gente aprendeu que a mulher é um grande evento. Olhar e falar, nossa, tá acontecendo... É bem isso. E aí, dentro da academia, trabalhando com o Pilates, eu comecei a atender muita gestante. Muita gestante. Começava a aparecer lá, porque estava fazendo academia, aí ficava gestante, queria fazer o Pilates. Né? Não queria continuar, às vezes, no treino. Porque antes ainda tinha um pouco de tabu de que gestante não pode treinar, enfim. E aí, eu comecei a sentir uma necessidade de atender melhor essas gestantes, porque eu falei, com o que eu aprendi na graduação, você não vai tendo muita informação. E aí eu fui fazer a pós. E a minha pós era de fisioterapia dermatofuncional e saúde da mulher. Quando eu entrei na pós, eu falei, nossa, a parte da dermato é legal, né? Eu tava um pouco perdida, né? Não sabia. Nossa senhora! E aí, comecei a gostar da dermato também, só que aí entrou um módulo de saúde da mulher. E aí foram sobre incontinências, parte urinária, enfim, que eu já tinha tido um contato na graduação. Fui gostando, mas aí chegou um módulo de disfunções sexuais. Aí meu olho brilhou, assim, ó. Falei, eu não acredito que a fisioterapia trabalha nisso, porque até então eu não tinha tido contato nenhum disso, né? Eu ouvia muito sobre fisioterapia, assim, nessa parte sexual, mas era o famoso pompoarismo, né? Eu falava, pompoarismo, você vai fazer um curso ali de pompoarismo, mas não. Era sobre disfunções sexuais, patologias, né, que se tratava com a fisioterapia. É engraçado isso, você mencionar sobre isso, porque normalmente a visão do fisioterapeuta é o quê? O movimento, né? É fazer sessão de 48 sessões de fisioterapia. Porque machucou o joelho. Você imagina que é só o movimento. Faz sentido da fisioterapia, mas... Então também não tinha mais amplo do que a gente imagina. E aí a gente, na verdade, começa a descobrir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre hoje, que disfunções sexuais é sobre movimento também. Né? Então, só que ninguém conhece os movimentos, essa que é a questão. Perfeito. Né? E aí eu sei que meu olho brilhou. Nessa época eu falei assim, parece que despertou algo dentro. Eu falei, gente, é o que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar com fisioterapia pélvica, né? Lógico que tá atendendo tudo, gestante, disfunções urinárias, coloproctológicas, enfim. Mas a parte da disfunção sexual era a minha menininha dos olhos, assim, e né? novo esse tema, né, Gabi? Que se fala é mais novo. É mais novo. Né? Quanto tempo, assim,
Você tem uma ideia, mais ou menos? Na verdade, é assim, ó, de uns 5 anos para cá, começou-se a falar mais sobre, né? Só que ainda existe muitas controvérsias, muitos profissionais não atualizados, essa é a verdade. Até em termos mesmo, a gente vê muito na internet falando sobre vaginismo, vulvodínia, e hoje nem existe mais essa classificação das doenças, né? A gente tem outro nome. Então, é algo que ainda está, assim, em constante crescimento e as pessoas estão começando a descobrir, né? Mulheres que às vezes se identificam com o que você às vezes posta na internet e falam, nossa, eu tenho isso, e não sabia que isso não era normal. E às vezes anos tendo isso e nem sabia. Anos e anos. E aí pega uma informação errada ainda, Aí pronto. Piorou. Por isso que, assim, eu falo que a internet ela veio para trazer muita informação boa, porque faz, né, as pessoas se identificarem, mas também tem que ter um pouco de consciência de filtro do que você vai pegar ali, porque tá vindo informação de todo tipo de qualidade, né? E por que chamou a atenção de você nessa parte sexual? O que brilhou os seus olhos? Ó, isso é interessante, porque eu vejo que isso... sobre isso. Na verdade, assim, lá na minha adolescência, eu amava sistemas de sexologia, sabe? Tipo, sempre fui... Na minha turma até de adolescente, assim, eu era a que mais falava sobre o assunto, eu gostava muito disso. Adorava ficar assistindo programas que tinham esse tipo de assunto e tal. Mas, na época minha de adolescência, eu achava assim, bom, para trabalhar com sexologia, tem que fazer psicologia ou alguma outra coisa, e isso eu não queria. E aí... Ou até mesmo um preconceito. Sim. Nossa, só trabalha com isso. Ixi, ela... Eu vim de uma cidade pequena, sabe? Ixi, Então... Qual que é dela, né? E aí, sabe quando, tipo, vai deixando e aí sumiu essa vontade. Sumiu não, eu falo que ela ficou tão guardadinha que, de repente, quando eu tive o contato, ela voltou Por isso que você com falou, tudo. nossa, essa é uma área que eu vou atuar. Sem contar que, na época, quando eu tive o contato na graduação, eu me identifiquei com uma disfunção sexual, que eu achava também que era normal. Porque até então, eu já tinha passado em várias ginecologistas e todo mundo falava que eu tava tudo ok, não tinha nada comigo. Eu falava, bom, acho que é coisa da minha cabeça, então, né? Tô ficando doido. Tô ficando doida, Tô ficando biruta. E aí, quando eu tive o contato, eu falei, não, tá vendo? Eu não tô louca. Eu tinha alguma coisa. É verdade. Olha só, então até mesmo o médico tem ainda Muito. um pouco de dúvida em relação a isso. Muito. Porque a gente, na parte da fisioterapia, a gente vai tratar o que todo mundo conhece aí, músculo, né, função, movimento. E o médico não tem esse conhecimento, e ok, porque a formação dele não é para isso, né? Mas eu falo que deveria ter um pouquinho mais dessa sinergia, desse trabalho em equipe, de saber pelo menos identificar, encaminhar o paciente. Multidisciplinar, né? Um trabalho multidisciplinar. Que eu acho que isso que é o mais importante. E tem essa... Não tem, né? Esse trabalho junto com o ginecologista? Aqui, que eu faço atendimento aqui em Vinhedo também, né? Aqui próximo de Vinhedo. Aqui eu tenho. Ali eu tenho contatos com médicos que encaminham. Agora, lá na região de Bauru, que é onde eu faço atendimento também, que eu faço nas duas cidades, né? Bauru e aqui em Vinhedo. Lá em Bauru eu sofro um pouco. Aí sofre mais um pouco. Não, muito. Um pensamento mais atrasado, você acredita, Gabi? Não é preconceito sobre isso? Ou preconceito? Preconceito, não são abertos a receber assim, um contato de você poder mostrar que você pode ajudar, né? Infelizmente, muitos ainda é daquela questão do... só se tem solução só com cirurgia, sabe? Principalmente quando a gente fala sobre a parte urinária, né? Então, é muito assim, eu tenho perda de urina, você vai ter que fazer cirurgia. Eu tenho bexiga caída, vai ter que fazer cirurgia. E ok, realmente, tem casos que é necessária a cirurgia, mas tem casos que não. E independente de que for ou não fazer a cirurgia, a fisioterapia pélvica ela tem que ser feita. Porque senão, depois, a gente fala que é o perde a cirurgia. Ô, Gabi, e quando que tem que começar a cuidar disso? A partir de que idade? Ou desde... Antes da sua pergunta, o que é essa disfunção pélvica? Então, nossa, é aquilo que o nosso sócio fala. Eu tô ansioso, né? Desculpa. O óbvio tem que ser dito. Sim. Então, né, pra quem tá assistindo, às vezes... que não sabe isso? o que nem é. sabe, às vezes, que tem. Sim. Né, vai saber descobrir daqui um tempo. Mas vamos começar do... Tá bom, vamos lá. Beleza, jovem? Tranquilo. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Tá bom, vamos lá. Acontece muito. Bom, quando a gente fala sobre disfunções pélvicas, a maioria está envolvida realmente com essa estrutura que vem o nome, aí a pelve, né? Que nada seria a famosa bacia que todo mundo conhece, né? Então, além da parte óssea, lá embaixo da nossa pelve, né, da nossa bacia, a gente tem um conjunto muscular que fica como se fosse uma rede, assim, ó, do osso da frente até o osso de trás.
E pensa que, eu falo que tem uma frase que é muito legal, que representa muito isso, que é todo mundo e a gravidade contra o assoalho pélvico, porque ele é como se fosse uma rede, então, que vai lá do púbis, que é o nosso osso que fica na frente da pelve, até o nosso sacro, que é o osso que fica atrás, e forma uma rede, e não tem nada embaixo segurando. Então, ele fica ali suspenso, né? E é um conjunto de músculos, então, músculos igual a gente tem em braço, perna, barriga, só que ninguém tá nem aí pra eles, essa é a verdade, né? Todo mundo vai pra academia porque quer, né, definir o braço, quer ficar com o abdômen trincado, com as pernas, né, grossas, glúteos, enfim. E o coitado do assoalho pélvico lá sofrendo, porque o simples fato da gente estar vivo, ele já está sendo sobrecarregado, porque quando a gente respira, a gente interfere em assoalho pélvico. Até na respiração. Porque o assoalho pélvico ele pode ser chamado também de diafragma pélvico. Tá? Então, a gente tem o diafragma, que é o nosso músculo respiratório, que fica aqui embaixo das costelas, e o diafragma pélvico, que fica lá na pelve. E eles se movimentam juntos. Então, quando a gente inspira, o nosso diafragma, que fica aqui nas costelas, desce, e o diafragma pélvico desce também. Coitado, gente. E aí, com isso, né, com essa pressão, o que acontece? Empurra todos os órgãos que estão aqui na cavidade abdominal, são empurrados para baixo, né? E o assoalho pélvico fica ali segurando. Então, só o fato da gente estar vivo, em pé, né? O ser humano aí é bípede. Só de estar em pé também já tem uma sobrecarga maior. Então, ele passa a vida inteira ali sendo sobrecarregado e ninguém olha para ele. Coitado, né? Não, dá dó. coitado. Vou olhar pra mim diferente não, agora. a minha cabeça tem um assim, assoalho. Cara, o ser humano é... Como que alguém mata um ser humano? Não, nossa, cara, que sério, dark. eu falo, cara, a gente Não, tá é uma entrevistando coisa... tanta gente e cada um traz uma informação tão valiosa, pessoal que tá nos assistindo, que eu fico pensando, que leva uma pessoa a destruir algo que funciona Não, tão é uma complexo. máquina tão... A máquina e ela tava complexa. falando... A sua explicação foi perfeita. Mas tá assim, uma redinha segurando assim. Não, e até uma dermatologista veio aqui, eu comecei a enxergar o cabelo diferente agora. É um outro ser fora de mim aqui. Agora eu tenho um assoalho que eu não sabia desse assoalho, cara. Exato. Aí você mencionou, ninguém olha. E aí, por exemplo, vamos falar de atividade física. Aquela pessoa que... Qual que é as causas Tá, de uma então disfunção? vamos lá. Mas não sei se a gente começa assim ou você quer a sua pergunta, Jovem? Não, vai. Você tá dominatrix hoje? Não, é vai que aí, então, eu né? tô aqui. Bom, então, o conjunto que a gente tem é isso. Então, pelve, tá? E os músculos. E aí, o que seriam essas disfunções pélvicas? É quando essa musculatura e toda a função ali dela, e a parte óssea também, não está funcionando da forma correta. Então, ela está disfuncional, tá? E aí, quais são as disfunções pélvicas que a gente encontra, que a gente, né, tem aí e trata? Na parte urinária, tá? Então, ela vai ter 3 controles. A parte urinária, sexual e coloproctológica, que é a parte do cocô. Na parte urinária, a gente tem as incontinências urinárias, que é quando tem a perda de xixi, tá? E aí, essa perda pode ser, tossi, perdi xixi. Uma gotinha, não é normal. Não, aí já é um indício, já tá começando. Você perder uma gotinha, não é normal. E aquele povo que dá risada e faz xixi? Dar risada e fazer xixi, não é normal. Eita. Pular Não, e não é fazer... a gente Não. Eu rio bastante com aquela pergunta. Sempre alguém. Sempre tem. Não, é você meu mesmo? amigo Não, mandou é meu perguntar. amigo. Não, nossa, tem essa. Aconteceu com um amigo meu, Deixa eu perguntar, que eu tenho um conhecido. Ele tem esse... É sério. Sério, né? Então, estou gestante, estou perdendo urina. Não é normal, Gente. tá? Então, pode ser dessa forma de, quando eu faço um esforço, eu perco a urina. Ou também a gente tem a incontinência, né, baseada na urgência. O que é isso? Tô com vontade de fazer xixi, não consigo chegar no banheiro. Perde um pouquinho, né? Ou ainda, termino de fazer o xixi, a hora que eu levanto do vaso, escorre. Ou terminei de fazer xixi, sei lá, nem 15 minutos já deu vontade de fazer de novo. Tudo isso é disfunção pélvica da parte urinária, tá? Infecção de urina de recorrência. Às vezes tem aquela pessoa que tem sempre infecção de urina, às vezes faz exame, não tem ali, né, a parte de bactéria, já tomou vários antibióticos, não trata. É uma disfunção da parte muscular. Tá? Que a gente tem... O nosso músculo pélvico, assim como o resto do corpo, ele pode estar fraco, ele pode estar hipo ou hipertônico. O que é isso? O hiper e o hipotônico é sobre tônus. Tônus como que eu posso explicar para vocês de uma forma bem clara, assim? É a forma que o músculo está. Então, ele pode estar mole
ou ele pode estar, tipo, sempre preso. A gente fala que é um preso. Tipo, rígido. Isso. Tá. Então, o hipertônico é quando essa musculatura tá rígida, tá presa. E aí, o que acontece? A nossa uretra, que é o caninho por onde sai o xixi, passa no meio do assoalho pélvico. Aí você imagina, se esse assoalho pélvico tá tenso, tá rígido, é como se você tivesse um canudo e aí você fica apertando aquele canudo. Sempre sai, ou se você vai chupar algo assim pelo canudinho, não vem mais difícil, líquido, ou fica preso no restante do canudo. Então, toda vez que você vai fazer o xixi, sua musculatura tá hipertônica, tá rígida, você nunca urina todo o xixi, sempre fica acumulado ali. Aí isso pode desencadear uma infecção. Você tá falando da suora, tá pensando uma coisa tão engraçada na minha cabeça. Eu tô lembrando do meu Fusca. Você falou a história, eu lembrei do Fusca. A suora do meu Fusca, eu tô associando ao Fusca. Tem gente que não conhece Fusca, mas tudo ontem bem. teve gente que conhecia Fusca, mas eu tô lembrando da suora. Quando ia quebrando, ia travar ar-condicionado por baixo. Mais ferrugem que lá. Por exemplo, disfunção sacroiliaca. Tem alguma coisa a ver também? É ligado a isso também? Falei correto? Sim, sacroiliaca. Sacroiliaca. Por que é a disfunção sacroiliaca? A nossa pelve, ela é formada pelos ossos íleos, que são aqui a parte de trás, tá? E a lateral aqui, que a gente tem esse ossinho na lateral na cintura. E os dois, um de cada lado, eles são unidos pelo sacro. Então, essa junção entre um e outro é a articulação sacroiliaca. E quando a gente tem uma disfunção nessa articulação, a gente tem ou uma sacroilite ou outras disfunções E aí ali. interfere também na Interfere, porque os músculos, onde eles estão grudados, conectados? No osso. Se essa articulação ela tá hipermóvel, hipomóvel, tá com alguma disfunção ali, o músculo não vai conseguir movimentar corretamente. Então pode também desencadear, né, uma alteração nele. Tá? E às vezes tem pessoa que eu tenho que fazer cirurgia, e nem é cirurgia, só uma fisioterapia, um movimento já Não começa... só cirurgia, deve estar te dando gugada aí, tomando qualquer coisa e, deu uma melhorada, às vezes nem, né, psicológico. Ou às vezes até o contrário, às vezes uma hipertonia muscular pode ficar puxando essa parte óssea e você começar a ter dor na sacroiliite. E aí começa a doer pra caramba. Então, assim, tem correlação tanto de um lado quanto do outro. Vocês de casa agora vão lembrar do Fusca, do assoalho. Mas que você nunca mais isso, nunca mais. Você tinha uma pergunta. Eu tinha uma pergunta, você cortou, eu esqueci agora a pergunta. Não tem problema, daqui a pouco eu lembro. Vai. Não, é questão dos sintomas, né? Quais são os sintomas? O que a pessoa, assim, você falou da dor, né? O que pode acontecer, assim, sono? Você falou uma da urina. A gente tem a parte da urina, Sim. então, que pode ser quando fica perdendo. Então, se perdi xixi nessas ocasiões que eu falei. Foi essa a gente, que eu ia voltar, agora não A parte coloproctológica, então, quais seriam as disfunções nessa parte? Incontinência anal e fecal, o que é isso? Não consigo segurar o xixi, não consigo segurar o pum. O cocô. Não consigo segurar o cocô, não consigo segurar o pum. Também isso é uma disfunção. Por quê? O seu músculo, ele é controlado por você. Se você não manda nele, é porque tá tendo alguma disfunção ali, tá? Então, Perdeu o comando da aeronave. Não tem mais soalho, cara. é lógico que a gente tem alguns pacientes que é por disfunção neurológica aí, né? É outra um outro coisa. caminho, Mas nós temos pessoas que não conseguem, né, segurar a parte do cocô nem pum. Então, isso é uma disfunção. Fora a parte da constipação também, tá? Porque constipação, ela vai ter duas causas, né? Pode ser porque o seu intestino não tá funcionando legal, porque aí é toda a parte, às vezes, nutricional, né? Da microbiota, que tá alterado, o estresse. Mas o que acontece? O bolo fecal, quando ele chega lá na última parte do nosso intestino, que é no reto, a gente tem um local que chama ampola do reto. É onde as fezes se acumulam antes da gente evacuar. Essa ampola é como se fosse uma bexiga. Então, você vai acumulando fezes ali, até que ela dá uma distendida, e aí a gente recebe um sinal, tá cheio, a gente precisa ir no banheiro. Liberar. O que seria o correto? Sentir a vontade, eu já procurar um banheiro para eu ir evacuar. Quando a gente não faz isso, e a maioria das pessoas não fazem isso, porque... Eu não vou fazer fora de casa. Exato. Principalmente mulheres, tá? Porque tem todo aquele conceito de que a gente aprende desde criança, de que menininha não faz cocô fedido, menininha não pode fazer cocô fora de casa, enfim. E aí a gente tem hoje 90% da população feminina com constipação, né, com dificuldade de evacuar. E aí essa ampola, a partir do momento que você não vai tão rápido possível, ela distende um pouco mais. E aí chega mais
cocô. E aí você fala, não tem aquela sensação de quando você segura o cocô, de repente passa. Você fala, passou à vontade. E aí ela não volta, demora pra voltar. Só que quando você volta, você não consegue, você tá travado. E aí fica ruim pra evacuar. Por quê? Ali na ampola, além de ter chego mais cocô, ou seja, fica mais difícil porque o bolo tá maior, também ficou absorvendo mais água. Aí ela fica mais seca, tá? E como que funciona o nosso mecanismo de evacuação? Ele vai ser controlado principalmente por 2 músculos que a gente tem, que é o pubo retal e o pubo anal. O pubo retal, ele faz como se fosse um gancho, assim, ó, nessa final do intestino nosso, tá? E aí, o que acontece? Se ele não conseguir relaxar, ele vai ficar travando. E aí, é quando a gente fica fazendo força, o bolo fecal fica com aquela dificuldade para conseguir passar, tá? Porque esse músculo aqui, ele vai ficando rígido, cada vez que a gente segura, ele vai travando mais. E aí, ele fica na condição que a gente falou, que é o preso, hipertônico. E aí, eu não consigo relaxar e eu sinto dificuldade para conseguir evacuar, tá? Fora que a minha ampola retal pode estar muito dessensibilizada. O que é isso? A gente ficou segurando tanto cocô por tantas vezes que ela foi ficando uma bexiga maior. Então, para eu sentir vontade de fazer cocô, vai demorar. Só que aí vai ter muito cocô ali. E aí eu sempre sofro para conseguir fazer. E aí, o que o pessoal faz? Toma, ou faz a famosa ducha anal, que é quando o pessoal, uma ampola que eles têm, eles injetam água no reto para tentar dissolver, né? E conseguir evacuar. Só que qual que é o perigo da ducha anal? Quando eu faço, que eu coloco essa água lá dentro, eu posso alterar a microbiota do meu intestino. E aí você vai ficar mais ressecada, provavelmente. Tá? Caramba. Então, o que seria o correto? Você ir numa profissional da fisioterapia pélvica para fazer uma avaliação para tratar a tua ampola, que pode estar dessensibilizada, e os seus músculos que não estão conseguindo nem relaxar e nem contrair para você conseguir fazer o cocô. Tá? É uma máquina mesmo. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A maioria, de um banquinho, que a gente deveria colocar o pé no banquinho, né? Você fica Isso. Por quê? Quando a gente coloca o pé no banquinho, a gente eleva o joelho. Lembra que o pubo retal ele forma um gancho? Quando eu faço esse movimento de levantar o joelho, eu libero um pouquinho ele. Então fica mais fácil do cocô passar ali. Esse gancho ele diminui. Porque falam que a gente hoje faz errado, né? Só que o que acontece, na verdade... Errado e com o celular agora, né? O celular é um perigo, parece que tá? começou com o rei, né? Começou com o rei isso, né? De ter o vaso sanitário. Todo mundo fala que o certo seria em cócoras, né? Por quê? Por conta dessa biomecânica de não ter esse músculo travando. Só que, se a gente tivesse um assoalho pélvico funcional, a gente não precisaria ficar em cócoras, tá? A gente conseguiria fazer em qualquer função, em qualquer posição. Por quê? O pubo retal ia relaxar, o pubo anal ia contrair e o cocô ia sair tranquilamente, tá? Então, o banquinho, ele seria, assim, uma opção enquanto você está em tratamento, enquanto você ainda não corrigiu tudo, para ele ir te ajudando. Mas você usar ele pro resto da vida achando que ele é a solução, é que nem a gente fala que você tá com febre, porque tá com alguma coisa ali, mas você fica tomando só o antitérmico, mas não toma algo, não vai atrás da causa daquela febre. Tá? Direto na causa. Agora, aproveita. E por que o celular é um perigo? Porque a gente deveria, primeiro, ficar concentrado no movimento tanto de fazer xixi quanto de cocô, tá? Por quê? A gente tem que se concentrar em relaxar o assoalho pélvico. A gente tem que saber relaxar, porque quando eu relaxo, eu facilito a saída do xixi, do cocô. Quando eu fico ali no celular, eu fico presa no celular, eu não presto atenção no que eu tô fazendo com o meu corpo. E também, as pessoas ficam ali... Gente, tem pessoal de ficar 1 hora sentado ali, porque se perde no que tá vendo no celular. Sim. E isso eu posso causar uma tensão do meu músculo, porque eu fico sentada ali, fazendo uma pressão, o músculo fica estirado quando eu tô sentada ali, e aquilo fica ali por tempo que eu ficar sentado. Então, o que era o correto? Eu sentar no vaso, fazer meu xixi, fazer o cocô. Nem celular, nem livro, nem nada. Me concentrar pro que eu tô fazendo. Então, sentei, vou me concentrar para relaxar a musculatura. Como se fosse uma meditação caganeira, sei lá, viajei aqui. Tipo, senta e caga. É tipo isso, né? No budismo fala, senta e fica quieto. Aí senta e caga. Terminou, levanta, limpa, na verdade, lava se conseguir, tá? No caso do cocô, que é o melhor. Sim. Né? Mindfulness na merda. Tem gente que usa aqueles lencinhos umedecidos que é de PVC, né? Tem tipo um TNT. É TNT. PVC. Eu comecei a pensar num cano, eu falei, ô louco, cara, pra onde você vai com PVC? Calma, não é tubulação, é forma de cano, canudo. Louco, cano. É o PVC, cara, pelo amor de Deus. Esquece, ele tá bem biruta, galera. Ele tá... Volta. Nossa senhora. Tá o TNT.
TNT, Glauco, não PVC. Também não é perdão, relaxa. Não sei o que ela falou pra mim. Não sei, associação, cara. Você quer que eu faça o quê? Ai, até cortou. Que o pessoal usa Então, lencinho. o lencinho não afeta. Qual que é o problema do lencinho? Hoje em dia, as pessoas pegaram o costume de querer passar coisa cheirosa, né? Na região da vulva, do pênis, do ânus. É um negócio que eu preciso passar perfume, né? Nunca vi. O pessoal não gosta do cheiro normal, né? Galera, cheiro não é perfume. É engraçado que o Brasil, se não me falha a memória, acho que eu vi ontem um dado de que é uma pesquisa que o Brasil é o 2º ou 3º país com maior consumo na parte de higiene. Não, cada perfumaria. hora você acha, cada hora você vê que surge um tipo de... Caramba, que tudo coisa doida. Mas enfim. Então, qual que é o problema do lenço umedecido? Se a gente tá fora de casa, né, não tem como lavar, ele é muito melhor do que o papel higiênico, tá? Certo. Porque além dele não causar um atrito ali, você consegue limpar melhor entre as pregas que tem no ânus. Ele é uma boa opção. Mas o que acontece? As pessoas elas acabam optando por esses cheios dos cheiros e de vários componentes químicos, né? Porque fica mais cheirosinho, achando que vai mudar algo. E isso é um pouco ruim para nossa região íntima, tá? Tanto para a região da vulva, do ânus, do pênis. A gente então tinha que escolher, ok, vou ter sempre um lencinho umedecido na bolsa para quando eu precisar, né? No carro. Mas sempre opto por aquele que tem, eu sem cheiro, tem menos componentes. É a melhor opção. A gente tem uma opção que o pessoal da estética usa para tratamentos estéticos, que é uma toalha compacta. O que é isso? São umas toalhinhas assim, uma bolinha. É um TNT, é puro, não tem nada. E aí, quando você coloca ele na água, ele vira uma toalha maior. E até para mulher mesmo carregar na bolsa, é uma ótima opção. Não ocupa espaço, né? Perfeito. Então, você leva ali, tira ela, destaca ela, que é como se fosse um blitzers, assim, sabe? Você tira e molha ela, faz a higiene e pronto. Se tá em casa, lava na duchinha, entra no banho só da barriga para baixo, lava rapidinho, que é a melhor opção, tá? Abriu várias janelas aqui. Não, eu tô pensando na questão quantas pessoas têm o hábito de usar o celular pela manhã. Então, porque antes era o jornal. Até mesmo não podia ler o jornal. Se for ver, tudo envolve a concentração. De novo, senta e... Exato. Eu queria que, todo mundo, vocês mesmos, parem e pensem. Quando você sentiu o movimento que você faz na hora que está evacuando, você sabe me falar o movimento? Por isso que eu tô encanado aqui. Eu tô pensando assim, eu nunca parei pra pensar numa meditação sei lá, a gente podia ter... Quando a gente, não é meditação quando da a gente merda, não sente, isso. é impressionante, porque é o famoso conhecer o seu corpo. Você sente o seu músculo, você vê a sensação dele relaxando, parece que você tá vendo ele relaxando. E como fica fácil, você não tem que ficar fazendo força. E outra, né, Gabi? De repente você tá resolvendo alguma coisa, você tá tenso ali no celular, você Muito. também vai passar isso pro assoalho. Muito. Assoalho, gostou. Muito. E sem contar outras consequências, né? Porque o fazer força para fazer cocô também pode não é, desencadear hemorroidas também, né? Fora que para as mulheres tem um pior ponto ainda, que é ajudar ainda mais a ter a famosa bexiga caída ou outros prolapsos de órgãos pélvicos, que aí é uma outra disfunção. Tá? Gente do O céu. que é prolapso? Prolapso é quando eu tenho a descida de algum órgão pélvico. Então, pode ser a bexiga, pode ser o útero ou pode ser a parte final do intestino, tá? Homens também têm, só que qual que é a coisa ruim da mulher? A gente, no meio do assoalho pélvico, tem um buraco, que é o quê? O canal vaginal. Então, pra gente, a descida ela é muito mais fácil e ela pode sair para fora do canal vaginal, tá? O prolapso, ele pode chegar no nível de sair para fora do canal vaginal. E aí, o que acontece? Quando a gente faz esforço, aí vai de novo, só de eu estar vivendo, eu já estou esforçando isso. Mas quando eu faço esforços extras, fazer força para fazer cocô, levantar muita carga e ficar prendendo o ar. Sabe o pessoal da academia? Tá? O que a gente está fazendo lá com os nossos órgãos? Os nossos órgãos na região aqui da pelve, eles não ficam soltos, dançando, tá? Eles ficam presos por ligamentos, tá? Então, eu falo sempre que é assim, imagina como se eu fosse o útero, a bexiga. Eu tenho um ligamento aqui, me segurando, como se fosse uma corda. Aí, cada vez que eu faço esse esforço, eu empurro tudo para baixo. Então, é como se tivesse uma pressão aqui, empurrasse minha cabeça para baixo, mas minha mão tá presa lá, ó. Você sente meu braço estirando, né? E ligamento é igual ao ligamento de joelho. Se eu tenho um rompimento, o que acontece? É cirúrgico, ou eu fortaleço muito a musculatura para tentar compensar o movimento, mas aquele ligamento, ele não volta. Ligamento não tem essa capacidade de regeneração. Então, eu tô ali vivendo, cada vez que eu vou fazer o cocô, eu faço força. Aí vai esticando esse ligamento meu. E aí o órgão vai descendo, vai descendo, vai descendo. Até que Uma hora. ele desce bastante. Então, assim, toda mulher,
Então, na verdade, toda pessoa vai ter a descida dos órgãos pélvicos até o fim, né, quando chegar na terceira idade. Umas mais, outras menos. Isso vai depender do quê? Estilo de vida, tá? Fora a parte do treinamento do assoalho pélvico. Por quê? Se eu tô ali com os meus órgãos suspensos aqui pelos ligamentos e meu assoalho pélvico tá fraco, ele fica sempre para baixo e aí os órgãos ficam descendo cada vez mais. Se eu tenho um assoalho pélvico mais forte, eu tiro um pouco a sobrecarga desses ligamentos. Então isso vai fazer com que eu não tenha um prolapso, né? Vai me ajudar, né? Não posso garantir, mas vai me ajudar a não ter também uma descida tão grave assim desses órgãos. Então o que seria, né, de condutas para eu evitar prolapsos graves? Eu ter um estilo de vida em questão de não fazer força para fazer cocô. Quando eu vou fazer algum exercício físico, eu sempre consegui prestar muita atenção na minha respiração, na sobrecarga que eu faço aqui na parte da minha região abdominal, de não ficar fazendo esse esforço, tá? E também treinar a musculatura do assoalho pélvico, entender que ela existe, que ela precisa estar funcional. E aí, quando você pega um paciente e começa a explicar, ele fala assim, nossa senhora... Jesus. O balãozinho na cabeça fazendo, não tinha nem ideia. Você sabe que a maioria das pacientes, cada vez que elas deitam na maca, é isso. Nossa, e o quanto é interessante que, assim, acho que elas saem de lá e como é algo novo para elas começam a conversar com as amigas, né? E aí ela volta na outra consulta assim, nossa, eu falei com a minha amiga, você sabe que ela também perde xixi? Mas ela nem falava e achava que era normal, né? Tipo, ou alguma outra patologia. Gente do céu. Pessoal, vocês estão... Ouvindo? Entendendo? Vocês estão entendendo a gravidade? Eu tô assim, a minha cara. O que é ser humano? Só respirar. Só respirar. Se vocês gostaram, tá gostando do conteúdo, por favor, já dá seu like, se inscreva no canal, acione as notificações. Cumprimenta a gente aí, dá Cumprimenta. uma curtidinha. E se tiver algum comentário, por favor, será um prazer respondê-lo. Escreve aí nos nossos, né? Nas mensagens. Inclusive, depois você vai encontrar todas as informações dessa excelente profissional, a Gabi. Já estamos... Bernardo. Perfeito. E o que você pega mais assim no consultório? Qual que é a disfunção que você pega? A maioria chega por disfunção urinária. Mas aí a gente descobre outras. Por quê? Como esse conjunto muscular, ele tá tudo ali junto, então eu tenho uretra, no caso da mulher, vagina e ânus. É um seguido do outro. Eu nunca vou ter só uma disfunção. Se aquela musculatura está disfuncional, eu sempre vou ter uma disfunção urinária, uma coloproctológica e também uma sexual, tá? Que aí entra um ponto que a maioria também, que é a minha paixão, que a maioria desconhece muito também e desconhece que a fisioterapia pode ajudar, né? O que são disfunções sexuais? Então, são disfunções que vão interferir na nossa saúde sexual, tá? Quando a gente fala sobre mulher... A gente tinha umas nomenclaturas anteriores, né? Que era o vaginismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não me lembro. Bom, depois do Covid, o intervalo de memória rolou bastante. A gente toma algumas coisinhas, mas tem alguns que... Sabe, divertidamente? Naquelas, né, os engramas, né? Tem uns que sumiu que eu não consigo nem lá no preto achar. No fundão lá. Infelizmente. Já dá uma apoptose, morte. Sabe? Não vai. Mas... o vaginismo nada mais é do que a contração involuntária da musculatura pélvica a ponto de não permitir uma penetração na relação sexual, tá? Trava. E aí não só muitas escrevem na penetração, né, que é a hora que elas começam a falar assim, tipo, de algo mais grave, né? Mas também não permite que eu consiga fazer um exame ginecológico corretamente, porque o espéculo não consegue ser introduzido, não consigo fazer uma ultrassom transvaginal. Tem mulheres que chegam ao ponto de não conseguir introduzir um dedo, um absorvente interno. Tá? Então, a musculatura que envolve o canal vaginal, ela trava. Trava e não deixa, tem contração involuntária. Nas mais novas, nas mais velhas, eu não tenho idade para isso? Tem idade, eu tenho paciente dos 20 anos, na verdade eu atendi de 18 anos até... Na sua percepção, você acha que isso vai aumentar nos jovens... Assim, pode-se falar que tem mais mulheres agora, na verdade, acho que elas estão se identificando mais, tá? Porque antes, né, quantas morriam e nem sabiam que tinham. É que a mulher hoje, ela ocupa um grande espaço na sociedade, isso é muito importante, Sim. né? E hoje começou-se a se falar mais, né? A gente tenta trazer muito conhecimento sobre isso. Por quê? Socialmente, culturalmente, sempre o prazer na parte sexual, o foco é o homem, tá? Então, assim...
é normal. As meninas, né, novas, aí, adolescentes, elas começam a ouvir sobre sexo. Como que é a história do perder a virgindade, que na verdade deveria ser uma palavra abominada, por quê? A gente não perde nada, a gente ganha uma vida sexual e virgindade não está relacionada a ímen, tá? Por quê? O ímen, ele não é um lacre, não é uma membrana que eu vou lá e toque, abrir, tá? Tá certo. Caramba, não é. Por quê? Imagina, uma pessoa que ainda não teve penetração numa relação sexual, penetração vaginal, mas ela precisa menstruar. Como que a menstruação vai sair lá do útero pra fora se eu tenho um lacre ali no meio? O povo deve achar até hoje que é o ímã, né? Não passa, tá? E é um assunto tão, né? Na Exato. adolescência. Tanto que... Ai, não perde virgindade que engravida. Olha lá, aí tinha mulher na vida, perde a virgindade. Filha da Lourdes lá. É isso aí. Exato, é um tabu muito grande ainda, tá? Tanto que as meninas que têm esse ímã fechado, que às vezes acaba acontecendo, que é mais anormal, precisa ter aí um cortezinho dele feito, fazer esse septo pra quando ela tiver a menstruação, ela conseguir, né, ter... Antes que ela tenha aí... Lógico que se eu for ter uma penetração, esse ímã ele vai ser alargado, tá? Se eu tiver... Que a gente tem vários tipos de ímã. Tem um ímã que ele é todo furadinho. Quando tem a penetração, ele rompe esses furadinhos e ele fica... É um ímã que fica até meio como se fosse com umas bordinhas, né? Mas ele vai ser só, às vezes, rompido ali pela penetração. Pode ser rompido, às vezes, de um jeito que você pula. Você, às vezes, bater a região íntima no cano da bicicleta, pode romper. Tá? Impactos podem romper o ímã. E ímã não sangra e ímã não dói, porque ele não tem inervação. Ou seja, o que as meninas aprendem na adolescência? Olha, é normal doer a primeira vez, tá bom? Porque vai romper o seu ímã. E vai sangrar bastante. E vai sangrar bastante. Maior Em mentira. 40 anos a gente... A lenda. Você tá desconstruindo tudo. O povo tá assistindo aí, a galera dos 40 anos igual a gente. Era lenda, lenda. É a lenda. Tem uma música, enfim, não vou lembrar mais. Então, mas agora, né, muitas devem ter pensando, mas por que eu sangrei, por que doeu? Porque você aprendeu que é normal doer, que é normal sangrar. Você ficou tão tensa que a tua musculatura ficou travada. E aí, lógico, imagina um pênis entrando numa musculatura que está travada. A partir do momento que eu fico travada, a lubrificação diminui também. E aí tem o atrito de mucosa. Falo que é a mesma coisa de você pegar a sua boca quando ela não tá... ela tá mais seca e ficar raspando o dedo ali. Não vai machucar? É por isso que sangra, é por isso que dói. Agora, se todo mundo tivesse um conhecimento antes, uma educação sexual de qualidade, para entender o que acontece. Quando a gente fala sobre educação sexual, não é ensinar ninguém a fazer sexo. Isso as pessoas aprendem sozinhas, tá? É instinto animal. Exatamente. Alguém ensinou o cachorro a fazer? Eu faço? Não. A hora que chegar a hora, você vai saber o que tem que fazer. Você vai se resolver. É instinto animal. É você dar informação para que tudo aconteça da forma correta. E outra, para não ter um monte de mulheres a gente gente, e o quanto isso é importante em questão assim social, porque a gente teve uma pesquisa que mostrou que o começo da atividade sexual diminuiu para 12 anos, tá? Tem aumentado muito o número de ISTs e gestação nessa idade. A gente teve um surto, acho que foi em 2018, agora não lembro, de sífilis, gente. Sífilis, que era algo que assim... 2018 mesmo. Que não existia, vamos dizer, não existia. Existe, sabe? Mas tava meio... O pessoal, tipo, não quer usar preservativo. Porque... Bom, lembrando agora, resgatando direto do Túnel do Tempo. As aulas que a gente teve no colégio, educação sexual, a única coisa que vem agora na cabeça, você falando, foi inserir uma camisinha numa banana. Fora que alguém ensina a colocar a camisinha feminina, né? Não, aí que tá. Porque o foco é o... Gente, o foco sempre é o homem. Que ridículo tá? isso. E o povo dava risada quando falava isso. Tá colocando isso aqui na banana. Aí você já ficava meio assim, será que eu vou usar isso aí? Isso é coisa ridícula? Inibe, né? Não, sem contar que aí vem, né? O amigo falando, viu, não usa não, porque você não consegue manter a ereção. Ou não usa não, porque perde sensibilidade. Ai, não cabe. Gente, tem até um vídeo que a gente... Já coloquei no braço inteiro, assim, ó. Pra tirar foto, pra postar. Nossa, cara, desculpa. Existe esse tipo de comentário. Existe, Nossa gente. Existe. Senhora, existe. Gente do céu. Não tem cabe, isso. É ótimo, porra. Não, mas eu falo, olha como é. E sabe o que é o pior disso? Às vezes tá ali na hora... O cara vira pra menina e fala assim, olha,
A gente não vai usar porque não cabe, porque fica ruim, fica me apertando. E aí, quantas cedem? Meu Deus. Cai nessa conversa? Muitas. É que eu dando risada falando, eu dei risada. É que os caras, nossa, meu Deus, jovem, meu Tem Deus. algum programa educacional hoje no Brasil, nas escolas? Como Imagina, é que tá isso? gente, quando você fala sobre educação sexual, o povo abomina. É que todo mundo acha que o viés é sexo, né? Não A é gente vai uma ensinar o Kama saúde Sutra. sexual. O pessoal acha que vai- Kama Sutra Só pensa que é coelho. E depois dessa infecção urinária, que você falou infecção urinária, é mais por causa da perda de urina, né? Que você falou. Não, da vaginismo. Da vaginismo, E aí a outra qual que era que Então você aí a gente fala? tem o vaginismo, tá? Que é quando tem essa contração da musculatura íntima, tá? Que a menina, ela pode ter, às vezes, de algum acontecimento que ela teve na vida dela, e aí isso, numa primeira vez, pode até ser uma dificuldade. Muitas que até perdem a virgindade, ganham a atividade sexual depois do casamento, não conseguem, ter a primeira relação ali depois do casamento, porque ela já tinha um vaginismo, mas nem sabia. Né? Então, o que na verdade seria o ideal? A menina fez 12, 13 anos, 14 anos, leva num profissional da fisioterapia pélvica para ensinar sobre tudo para ela, tá? E a gente vai ensinar sobre o funcionamento do corpo dela. Apenas, ninguém vai ensinar nada. Tá? Fora o vaginismo, a gente, né, tinha a nomenclatura também da vulvodínia. O que é vulvodínia? É quando tem uma queimação na região, uma ardência na região da vulva, tá? Na parte externa, então, da genitália. Porque vagina é só lá dentro, tá? A parte de fora é vulva. Muita gente... Calma aí, vamos lá. Isso aí causa um viés, porque uma vez eu postei um vídeo falando que não se lava a vagina. Nossa senhora, Pronto. né? Foi um Jogou caos da merda. internet. O pessoal... É chato tentar viver hoje, né? Você não pode tem falar que tomar oi. cuidado. Não, ele falou oi, o oi dela. É mesmo, aí o povo... Cai, porque primeiro que eles confundem vulva com vagina, então acho que eu tô falando que não é pra lavar a região íntima. E tem gente que lava realmente a vagina, tá? Faz ducha dentro do canal vaginal. Porque acha que o muco que escorre é um corrimento. Quantas meninas acham que o muco é corrimento? Mas aí acaba com a flora também da Acaba com a microbiota vaginal. E aí fica tendo candidíase, coceira. E aí não sabe por que tá toda hora com essa infecções de repetição. E aí tem os amigos científicos, a gulgada, começa a ser influenciada por coisa errada. Aí eu fiz, deu certo em mim, às vezes nem fez, né? Exato. E aí Caramba. cai no caos. Então, assim, hoje eu falo que é o que a gente estava falando no começo. A internet é um... É um mundo também. É um mundo. Você tem que classificar o que você vai achar importante ou não, né? Então, assim, a vulvodínia é outra patologia, tá? Que é essa queimação na região da vulva. A gente tinha a dispareunia, que a dispareunia é quando tem a penetração na relação sexual, só que ela é sempre com dor. No começo, ou no meio, ou no fim, ou depois, tá? E aí, o que aconteceu? A gente teve uma mudança nessa nomenclatura. Por quê? Às vezes uma pessoa vinha pra você porque ela tinha um vaginismo, mas depois você tratava ali a parte muscular do vaginismo, começava a aparecer a vulvodínia. Então, sempre uma estava relacionada à outra. Então, hoje a gente tem, na verdade, os transtornos genitopélvicos que podem estar ou não relacionados à penetração. Então, quando a mulher às vezes tem mulher que tem um corrimento escuro, aí tem, às vezes, na relação, muito excesso de lubrificação, pode ocorrer também, ou não tem nada? Vamos lá. Corrimento, o que vai ser corrimento? Quando ele for patológico. Quando que ele é patológico? Quando ele tem uma cor diferente. Então, o nosso muco normal, ele vai ter, dependendo da fase daí que eu tô, do meu ciclo, tá? Ele pode ser mais transparente e parecer uma clara de ovo, ou ele pode ser mais branquinho, parecendo uma pasta de dente, que a gente fala, tá? Se ele for granuloso, branco, mais granuloso, parecendo leite coalhado, sabe, Danone coalhado, aí já é preocupante. Ou ele for mais amarelado, esverdeado, tá? Se ele tiver cheiro forte, tá? Aí já quer dizer que eu tô com uma infecção ou fúngica ou bacteriana na minha região íntima. Aí eu preciso de tratamento ginecológico. Não vou ficar tratando em casa. Perfeito. Tá? Muita gente tem essa costume de dar um Google ali e querer tratar em casa. Não. Vá no médico, trate corretamente, tá? E o muco que sai ali seu, branquinho, transparente, sem cheiro, é normal, tá? Uma coisa que piora muito essa qualidade do muco, que a mulherada é louca pra fazer, usar absorvente diário, tá? Primeiro que a calcinha deveria ser abominada, a não ser quando se usa calça jeans que é apertada. O resto,
Tá? É sério? É sério. Por quê? Região íntima, ela é um lugar úmido e quente. Bactéria adora, né? Quando eu coloco roupa muito apertada, quando eu coloco absorvente diário ali, eu fico abafando ainda mais essa região. Aí, ela fala, mas é porque o meu muco fica aumentando a quantidade. Lógico que você tá abafando a região, aumenta muito mais. Experimenta deixar a tua região íntima respirar um pouquinho. Dorme sem calcinha. O tempo que você fica em casa, tira a calcinha, pelo menos, já que não é um não lugar. se sente desconfortável, não se sente à vontade de não usar na rua. E assim, não precisa ficar, põe um vestido mais longuinho, coloca uns shortinhos que seja mais largo, tá? Então, isso já é uma conduta que vai ajudar a não ter uma piora do seu muco ou não desencadear. E pro homem também é a mesma coisa, não, né? Você fala de usar... Por exemplo, não sei, igual a mulher dormir sem calcinha, o homem dormir sem cueca, por exemplo, até respiração. Não tem isso, né? Do homem não tem não isso, tem, né? então, Não tem assim, é mais liberdade, se ele quiser. É mais livre, né? Tá? Então, vai ajudar nessa parte. Mas a parte do muco é isso. Se a gente tiver um muco que tem essa característica mais branquinha ou translúcida e sem cheiro, tá normal, tá? Excesso de lubrificação. Eu só tenho uma boa lubrificação. Que bom! Que ótimo! Tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus, gente. Por quê? A lubrificação, além dela aumentar o prazer, tá? Ela também evita que tenha atrito dali da mucosa com o pênis e machuque. A lubrificação é ótima, tanto que a gente tinha que normalizar um pouco mais o uso do lubrificante para quem tem alguma dificuldade. Lógico que quando a gente não consegue ter uma boa lubrificação, se trata com a fisioterapia pélvica, tá? Mas também a gente pode sempre usar um lubrificante para ajudar. E os exercícios, aí você passa exercício para as pessoas, é isso? Exato. E são difíceis os exercícios, as pessoas podem, acredito que o pessoal deve estar assim, mas como é que é esses exercícios? Como é que faz? Versão brasileira, planta bananeira, Álamo. Faz tipo uns exercícios de crossfit, tô brincando. Não, o exercício íntimo, na verdade, a gente fala que ele é secreto, ó, eu consigo fazer aqui e ninguém tá vendo. Mas, assim como o resto do corpo, o exercício, ele tem que ser direcionado para cada tipo de pessoa, quando eu tenho uma patologia, tá? Se eu não tenho nenhuma disfunção e eu quero começar a me exercitar, ok, dá pra gente até fazer um treino mais coletivo, né? Mas se eu tenho alguma disfunção, ele tem que ser individualizado, tá? Ele vai ter que ser, assim como pro restante do corpo, com séries, com repetições, mudar o tipo de estímulo que você dá para aquele músculo, tá? Às vezes eu preciso pôr carga, resistência. É como se fosse uma musculação, literalmente é musculação pélvica. Que massa. Para mulher, a gente fala que é a musculação da pepeca, né? Da pepeca, né? Musculação Pepeca da pepeca. sem tabu aí, ó. Pra você ver. Caramba, gente. É doido, né? O assoalho, você tá pensando no assoalho. Eu tô até agora no assoalho. Aqui, até anotei, né? A questão da virgindade, a questão do exercício, o uso do celular. Ela falou tanta coisa assim que não... Agora entra num ponto que eu acho que vai ser curioso ainda pra vocês, que vocês não sabiam que a fisioterapia atuava, tá? Então, da parte, então, que a gente falou aí de quem tem vulva, né, vagina, a gente tem, então, os transtornos genitopélvicos, a penetração. E também a gente tem atuação fisioterapêutica para disfunções sexuais para quem tem pênis, tá? Dificuldade de ereção, ejaculação precoce, ejaculação retardada, né, que demora para ter. Não consegue atingir o orgasmo, então desorgasmia ou anorgasmia. É tudo tratado também com a fisioterapia. Mas não... É o que você fala lá, os nomes dos Harry Potter. Não, peraí. E aí? Mas aí não entra em atrito com o urologista? A área do uro? Não, é exercício. É o exercício. Quem que controla? É assim, ó. Perdão. A gente não sei, acho que hoje eu tô com muito intervalo. Tá colando placa de tubulação. Nossa, PVC foi foda. Perdão. PVC foi o... Não, essa guarda. Pode anotar aí, PVC também, ó. Perdão. Do exercício. Aí você cortou. Você que cortou ela, igual. Desculpa. Volta, Gabi, vamos Porque lá. homem, quem tem pênis, né, também tem assoalho pélvico. Não é só a gente que tem, tá? Você achou que você lembrou dessa? Só então, do Fusca, não. Os seus músculos, eles também precisam ter funcionalidade. E aí, nessa parte sexual de ereção, ejaculação, quem controla isso são seus músculos. Sim. Tá? Então, para eu conseguir ter ereção, eu preciso que o quê? Que os músculos relaxem para sangue entrar e causar esse enchimento. E que os meus músculos fechem e segurem esse sangue lá dentro para manter a ereção e fazer com que eu tenha sensibilidade, tá? Isso acontece no pênis e isso acontece no clitóris. O clitóris também fica ereto.
É que, como ele fica lá dentro... As mulheres, assim, todo mundo sabe disso? Imagina. Não sabe, né? Imagina. Eu tenho pacientes que nunca tiveram orgasmo. Que nunca tiveram contato, né? E às vezes tem Tipo, que fingir pro parceiro lá, que tá 30 tendo anos. só pra falar, brother. Oxi. E aí depois que elas fazem os Como é que exercícios, vive? ficam felizes da vida quando tem um orgasmo. Uma coisa, na pandemia cresceu muito a compra de... Vibrador. A venda de vibrador no sex shop, né? Que eu acho que as mulheres também, os homens têm preconceito em relação a isso, né? E não tem que ter preconceito nenhum. Né? Jamais. Uma paciente uma vez falou pra mim, mas se meu marido descobriu, eu falei, fala que ele não vibra, que o vibrador é diferente dele porque ele não vibra. E não são concorrentes, né? Não são concorrentes. E que o Fica de boa, o vibrador não conquer. Mas é verdade, rapaz. Não é, porque Mas tem o homem, mas é vê, verdade. Tem o homem que é homem vê. meio, que acha, fala, tá me traindo, então você não tem Muitos. satisfação comigo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Até Nada a porque, numa relação do casal ali, utilizar o vibrador junto é algo muito bom pros dois. Sim, sai bem pros dois, não Então, vai, não vai que ser as ruim. pessoas têm muito tabu envolvido, tá? Uma coisa que cresceu muito na pandemia, que você falou desse uso do vibrador, que eu acho legal a gente falar, que é o quê? Cresceu-se a venda, então a utilização também do vibrador. E aí começou-se a ter muitas mulheres relatando assim, eu só consigo atingir o orgasmo quando eu uso o vibrador. Eu não consigo mais em sexo oral, não consigo mais em penetração, e de nenhuma outra forma. O que aconteceu, né? Tipo, só vou conseguir mesmo ter com o vibrador? Quando a gente tem um ritmo de estimulação na região, aí vale tanto para quem tem pênis quanto para quem tem vulva, tá? Porque masturbação excessiva também pode causar Sim, isso. a pornografia, inclusive na pandemia, a gente fala direto Aumentou aqui, Aumentou muito. Então, estimulou-se, né, muito a masturbação. E Mas qual é que tanto pra mulher também, né, Gabi? Não é só pro homem a pornografia. Sim. Você- E aí a gente tem um viés muito grande de pornografia, que aí, marquem aí que a gente já volta para esse assunto. Mas então, qual que é o ruim aí? O que aconteceu com esse pessoal que começou a se masturbar muito ou utilizar muito o vibrador? O vibrador, ele tem uma frequência grande, né? Velocidade Carga ali. 200 o negócio. Exato. Vai embora. E aí, o que você causa no pênis ou no clitóris com isso? Uma dessensibilização. Então, para eu conseguir ter uma sensibilidade maior ali, eu sempre vou precisar daquele estímulo mais forte. Então, cada vez que eu fico usando com aquela frequência o vibrador, ou me masturbando com muita velocidade e força, quando eu vou ter um sexo oral, que é mais tranquilo, ou uma penetração que é mais tranquila, eu não consigo ter sensibilidade suficiente e eu não tenho prazer, tá? E acelera um pouco a mente, talvez, né? Porque, não tô tendo prazer, É aí porque já as começa a pessoas, desanimar. elas entram, eu falo que é uma necessidade, é uma obsessão por eu preciso entrar na relação sexual e daqui a pouco eu já preciso atingir o orgasmo. As pessoas esquecem. É uma cobrança. E às vezes essa cobrança Acaba azeda azeda o limão. tudo. o limão, As né? pessoas esquecem que prazer não tem nada a ver com o orgasmo e às vezes você pode ter uma relação sexual maravilhosa sem ter atingido o orgasmo, porque prazer é sobre sensibilidade e eu tenho sensibilidade no corpo inteiro. As pessoas esquecem de explorar o corpo, né? E aí, Conhece. então, né, falando sobre isso, vocês devem estar se perguntando, então você não recomenda o vibrador? Muito pelo contrário, tá? Eu tenho vibradores que eu dou para as minhas pacientes. Qual que é o segredo do vibrador e da masturbação? A gente sempre controlar o estímulo. Hoje os vibradores vêm com diversos tipos de vibrações, velocidades, enfim. Então o que é o ideal? Hoje eu uso o vibrador, amanhã eu uso a mão, amanhã eu uso o travesseiro, duchinha, enfim, Sim. que o pessoal, né, tem. Ou muda a oscilação da vibração, tá? Que aí eu não dessensibilizo a minha Você região falou, íntima. tenta sem nada, vamos humano para humano Exato, mesmo. tá? Então, é super tranquilo dessa forma. E sem contar também que se acabou tendo de você dessensibilizar e tá sofrendo com isso, a fisioterapia pélvica, ela consegue tratar, né? Trazer essa sensibilidade de volta, tá? E essas mulheres que descobrem, tem mulheres que descobriram o vibrador mais velhas, né? Nossa, tem muitas que E têm aí, tabu o marido deve ter ficado doido, né? Falou, Nossa Nossa, às senhora. vezes- Tem muitas que têm Você- escondido. Tem escondido. Putz, aí é chato, porque aí se relaciona com sombra, né? Não tá sendo sincero. Aí, né, eu falo que aí, sempre quando começa a acontecer umas coisas assim, eu já encaminho para as colegas que eu tenho da terapia e A mão da Gabi é assim, você vai ter que bater. Maeli. eu falo que a gente tem que saber o limite, né, que a gente consegue ajudar, então daqui para lá. E isso, quando você fala, eu dou o vibrador, tem mulheres que ficam, ai, doutor, não, você acha? Porque Tem assim, nunca isso? utilizaram, você chegou então. Você Mais começar- ou menos, porque o que acontece? Quando eu tô na consulta ali, eu não... O vibrador, pra mim, ali, ele é terapêutico, tá? Então,
Eu uso para quem tem vaginismo, para a gente conseguir tratar o relaxamento dessa musculatura. Para quem tem alguma disfunção também ali da muscular, para poder massagear a região. Então, com o massageador terapêutico que eu tenho, que ele é um vibrador um pouquinho maior, mas ele é terapêutico, eu explico para ela, faço ali nela os movimentos que é para ela fazer entender, né? Faço todo o relaxamento. E aí eu explico depois, eu falo, olha, para você conseguir fazer em casa, tá? Eu vou te dar um vibrador que ele é como se fosse esse meu massageador, só que ele é mais, né, tranquilo para você ter em casa, ele é menor, né? E você vai fazer tudo o que eu fiz aqui, você vai fazer em casa com as orientações que eu dei para a gente conseguir ter um bom resultado. E aí eu já, né, coloco ali junto, falo, olha, se você quiser depois usar ele de outra forma, para você conhecer o seu corpo, você fique à vontade, tá? Mas eu deixo claro que eu tô dando como forma terapêutica para ela receber melhor, tá? E é conhecer o corpo, né? Então tem muitas mulheres que estão descobrindo o corpo agora. Também como homem também, né? Descobrindo que é mulher, que ela pode fazer como mulher, que ela é um ser humano. Porque até se a gente pensar em orientação sexual mesmo, nosso pai nunca chegou pra gente, nada contra. Pai, não tô xingando você não, mas de novo, pai, né? Porque assim, meu avô, vamos pensar nos boomer. Que é isso? Conversar disso. Meu pai nunca chegou, filho, ó, seguinte, quando você encontrar uma mulher, você vai fazer. Ou até a própria mãe também. Ou aquele próprio homem, nada contra a conduta. Cada um faz o que quer com o seu filho. Mas, quantos pegou? E aí? Você não é o. Tem essa cobrança. E às vezes o menino você também tem que nem ser o homem, o alfa todo o tempo. Muito. Mas ele também não conheceu o corpo dele também. Jamais. E aí isso tem uma parte ruim para o homem, porque isso vai afetar nessa questão, às vezes, de ejaculação, de disfunção de ejaculação ou de ereção, porque fica essa cobrança, tá? Quanto para a parceria dele também, porque não é ensinado para o homem como que o corpo feminino funciona. E aí, diferente do homem, é assim, o homem para atingir uma ereção, que, né, um funcionamento do corpo, para permitir uma penetração, 5 minutinhos está pronto. A mulher, gente, a gente fala que o homem é o fogão, a mulher é o fogão a lenha, né? Que demora para sentar, tá? Então, só para ter a ereção do clitóris já é mais demorado, mas de 8 a 15 minutos. Já muda muito do homem. Para eu ter a lubrificação e tudo mais. E como que são, às vezes, as relações sexuais? Dá 2 beijinhos, gente, já vai pro papum. Não tem o corpo, contato. Mas já não tem nem o... Vamos a carta, né? Coisa velha, né? Agora você Mas escrever um poema. Mesmo que não tenha computador, escrever... Gente, as preliminares começam no bom dia. As pessoas esquecem disso. Eu já ouvi falar sobre isso. As preliminares começam no bom dia. Tá? Não adianta ter tido aquele dia ruim, horrível, que às vezes na hora H não vai funcionar. Lógico que tem pessoa para pessoa, tem aquelas pessoas que estão no estresse e às vezes o sexo realmente relaxa, isso, seja homem ou seja mulher. Mas a maioria, por essa carga estressante que às vezes a gente tem de cansaço, né, da rotina... Não consegue ter um sexo tranquilo. Porque também teria que ser uma tranquilidade, né? Muito. Não tensão. Não. Tipo, eu preciso fazer meu papel aqui, preciso ter um orgasmo, senão eu vou ser um homem ou uma mulher. Eu não tenho, nossa, meu marido vai me deixar. Mas eu vejo, não sei, falar porque eu sou homem, né? Mas eu vejo que o homem, ele tem já essa cobrança de fazer feio, né? Você vê em roda de amigo, quando come, nossa, me leva isso pro túmulo, tem cara que fala, mas é complicado. Tem essa parte social também, né? Muito, né? Do contato ali. Então as pessoas, elas tinham que aprender um pouquinho... Na verdade, a parte de relacionamento humano tá complicada, né? Tá Hoje diferente, tá diferente. Né? Mudou A muito. gente tava falando ontem, parece que as pessoas não sabem mais se comunicar. Não. E aí, quando a gente vai para a parte sexual, é super afetada também. Por exemplo, nós visitamos o urologista e o urologista falou pra gente que a maioria dos homens que tem problema de ejaculação, problema de função erétil, na realidade, 50% é psicológico. Muito, a parte psicológica. A maioria, até mais, ele falou, até mais, aí é psicológico, nem tem problema, vai pra casa, calma a cabeça, você tá acelerado. Mas que é muito estímulo do mundo, né? Muita coisa que a gente... deslumbra, status, é complexo. E você quer concluir alguma coisa? Eu posso... A gente ia falar da pornografia, né? Isso, da pornografia. Aí eu vou entrar em uma curiosidade farmacológica. Tá. Bom, a pornografia foi outro ponto que cresceu muito agora na pandemia, né? E a gente tem um viés muito grande da pornografia. Por quê? Socialmente falando, a pornografia é algo que é ruim. Por quê? Onde as pessoas aprenderam a fazer o sexo? Muitas vezes na pornografia. E na pornografia tem muita coisa... Né? Hoje tem alguns conteúdos que são um pouquinho melhores. Mas era aquele negócio de que a mulher tem que gemer alto, vai sair um líquido esguichante da mulher, que a mulher gosta de tudo, de todas as posições, disso assado. E aí o homem que tem muito mais o consumo internaliza aquilo e às vezes
joga a cobrança em cima da parceira. Você não faz isso. Enfim, ou a mulher às vezes se cobra, tá? Tem esse ponto. Mas a gente tem estudos que mostram que o consumo, ele ajuda no desejo sexual, no orgasmo e tudo mais. Qual que é o perigo da pornografia? O tipo de conteúdo que a gente consome, ou seja, a gente sabe que tem às vezes um mercado muito ruim por trás disso, então é sempre bom saber a fonte de onde você está consumindo e que não se torne um vício. O que é o vício? Eu preciso sempre daquilo. Ou seja, eu nunca consigo entrar numa relação se eu não tiver assistido algo antes. Ou eu deixo, às vezes, de fazer algo porque eu vou assistir rapidinho. Isso se torna um vício. E nada que é vício, tudo que é vício, na verdade, não é bom. Né? A gente não deveria ter essa preocupação de estar sempre querendo a pornografia e tudo mais. Então, se eu tenho essa necessidade, eu estou viciada e eu preciso de tratamento. Agora, se não, se eu gosto de ver uma imagem, se eu gosto de ver um vídeo, contos eróticos, tudo isso, principalmente para a mulher, é algo muito bom. Porque a maioria das mulheres tem essa queixa do tô com a baixa desejo sexual, ou seja, tô com a baixa libido, que todo mundo fala, né? Só que quando a gente fala sobre desejo sexual, na parte sexual, é desejo, não é libido, porque libido é energia de vida, então é quanto que eu tenho de energia para fazer tudo na minha vida, tá? Então, muitas relatam que têm um desejo sexual muito baixo, ou que não conseguem prestar atenção, ou que não gostam muito. Eu não gosto de sexo. Ok, a gente tem as pessoas que realmente não gostam, né? Mas, às vezes, é uma falta de estímulo que as mulheres não têm. Uma vez eu falei para minha paciente assim, lógico, né? Tem homens que não, mas a maioria dos homens não tem um grupo só para mandar figurinha mais pornográfica, ou umas piadas pornográficas. Ou seja... Ou só a porcaria do bom dia. Exato. Ou seja, todo dia ele tá dando estímulo pro cérebro dele sobre algo sexual. Então, pro homem é muito mais fácil conseguir querer sexo, né, ter esse desejo. Como que é o bom dia do grupo das mulheres? Aquela flor... Bom dia, família. Eu tomei café aqui, olha o livro. Mas deve ter mulher que manda coisa também. Tem, mas aí é aquele bloqueio, tipo, que horrível. Essa daí tira ela do grupo. Porque essa aí só pensa naquilo. Nossa, a Glauca tá só mandando coisa ruim. Meu Deus do pornografia. Ela só tem essas figurinhas horríveis aí. Só pensa nisso. E às vezes a pessoa que tá criticando tem vontade e não se mostra. Falta essa normalização de que a mulher também pode querer, ela também pode ver, desejar. Você comentou isso do homem, né, Júlia? A gente fala de homem sensível. Um homem ser sensível, a orientação pro homem, porque a mulher também ela não vai conseguir. Não é que ela não vai conseguir, mas vamos ver se eu consigo passar meu sentimento, minha explicação aqui. Mas se o homem entende a mulher, por exemplo, já começa na adolescência, ele tendo a noção de como ele tem que tratar a mulher, provavelmente a gente teria um mundo melhor. Relacionamento melhor, menos melhor. Sim, com nossa, certeza. Disney, Glauco, mas, de novo, a educação. É a falta de educação. Cara, e esses projetos, como é que faz para colocar em vigor algo assim? Que você descobriu, você conta. A gente... Conta pra ela depois, cara. Você que tá nos assistindo, se você sabe... Você tem uma escola, se você quer ajuda a gente a levar essa informação. Vem aqui, senta com a gente aqui, vamos bater um papo. Que é muito uma curiosidade que apareceu agora. Tem um homem que diz o seguinte, sempre tem aquela restinho de urina na cueca. E aí? Vamos lá. A cueca fica amarelada? Como é que é? É normal? Não é normal? De novo essa história... que eu tenho um amigo... ele comentou. Eu tô dizendo que dizem... Olho, Júlio. Não. Tá bom, fala pro seu amigo. Gostaria que então, doutora, que tem um amigo. Não, mas eu não falei amigo. Eu falei, os homens falam que tem que deixar o restinho pra cueca. Não falei amigo. Não usei essa expressão. Além de ser horrível, se você tem outra pessoa que lava ali, tá? O que é esse pinguinho de xixi na cueca? É falta de informação e educação de como tem que fazer xixi, tá? Que muitos não recebem. A uretra do homem, ela é longa, tá? Então, ela faz como se fosse uma curvatura assim, ó, e ela desce para a saída do pênis. Quando termina de fazer o xixi, às vezes fica um restinho aqui, ó, nesse finalzinho, tá? E o que os homens são ensinados a fazer? Balançar. Quando você balança, esse restinho, em vez de sair, ele volta. Eita. E aí, a hora que você larga ali dentro da cueca, escorre. Sem contar que fica parecendo um pombo sem asa. Eu tô pensando nos caras agora, nos amigos, ó, galera. Tenho certeza que todo mundo faz isso.
Mas a gente tem que reprogramar tudo de novo, Gabi. Meu Deus, olha o que você tá fazendo, velho. E aí, deixa ela falar, cara. E o que deveria ser ensinado, na verdade? A fazer uma drenagem ali, tá? Do pênis. O que seria isso? Terminou de fazer o xixi? Você vem desde ali da base do pênis, apertando a parte de baixo, empurrando pra fora, tira aquele restinho, pronto, acabou. Nossa, Gabi, mas todo homem tem isso. É porque todo homem já faz isso. E não só isso, aí você pega na pandemia que o Covid, quem teve mais? Homem. Por quê? A questão da higiene. Vai no banheiro, não lava a mão no instrumento, no peleleco. Pepeca, peleleco. No peleleco. Aí ele termina, aí depois ele lava a mão. Só que antes disso ele abriu a porta, já deu a mão para, sei lá, 10 caras que também já fizeram no trabalho, a gente já viu. Tem, né? Então tem que ter a higiene também. Que o Miguel mesmo falou, a higiene também é saúde. Muito, gente. A base principal. É saúde, né, Miguel? Deveria ser assim, o ponto principal a ser ensinado, né? Higiene. Não, e às vezes ele faz isso, chega em casa, vai ter relação com a esposa. Tá todo, né? Não, aquela coisa, amigão do céu, onde você tá? Eu tô aqui pensando, tem que rever um monte de coisa. Então todo mundo, a partir de agora, não chacoalha mais. Tá vendo? Todo mundo vai pegar lá da base do pênis, vai apertando, a parte de baixo ele vai empurrando. Se você aprendeu isso em 1970, alguma coisa, assim como eu... não tem 70, 82, tô falando mais sério, mas... Antes de Cristo, Migão, você tá totalmente errado. Eu tava... Nossa, caramba. E sobre tratamento farmacológico, quando que entra? Em qual das partes? Assim, é que você falou de tanta coisa que eu já nem... Eu tenho 2 perguntas pra ela. Ó, vamos lá. Tanto parte urinária, quanto a parte sexual, quanto a parte... Porque, no caso, você pode prescrever. Medicamento, não. Medicamento, não. Então, é por isso que o conjunto ali com os outros profissionais é algo muito importante, né? Porque eu faço a avaliação, e aí nessa avaliação eu consigo já identificar o que eu consigo tratar e o que já não cabe a mim. E a partir disso eu consigo encaminhar, né, e pedir para os outros profissionais fazerem a avaliação e fazerem a intervenção necessária, tá? Por isso que o tratamento multidisciplinar é sempre a chave, tá? Tem necessidade, às vezes, não da parte medicamentosa, mas da parte de terapia. Então, eu faço a parte física e encaminho para colegas que eu tenho que são psicólogos, terapeutas sexuais, tá? Então, tem que ter esse trabalho. A parte vai ter, tanto na urinária quanto sexual, quanto coloproctológica, às vezes vai ter a necessidade de medicamento, tá? Mas isso é da parte médica, a gente da fisioterapia é parte física, a parte do músculo, da função muscular, da parte facial, tá? Que tá ali na região. E Gabi, normalmente, sei lá, pode parecer tosca a pergunta, mas uma especialidade que teria que estar, lógico, todas deveriam estar trabalhando em conjunto. Mas a ginecologia e a urologia seriam a chave. A chave, os mais parceiros, sim, né? Sim, são os 2 profissionais médicos que a gente tinha que ter junto. E aí a gente volta para disfunções, que eu ia perguntar. Afeta a fertilidade? Hoje está começando a ter um pouquinho mais de estudos dessa área da fisioterapia com a fertilidade, tá? Por quê? Mas principalmente o pessoal da osteopatia, que trabalha mais essa parte das vísceras que a gente tem, eles estão começando a ter uns estudos melhores do funcionamento ali das trompas, enfim, tá? Mas é algo muito novo ainda na fisioterapia pélvica, tá começando a surgir, mas é algo novo. Legal, tá? bom. O que a gente consegue trabalhar nessa parte, uma pessoa que tá atentante, né, a famosa atentante? A gente vai trabalhando a parte muscular, tá? Por quê? A gestante, ela vai ter uma sobrecarga maior. Pensa ali, um útero que vai crescendo por 9 meses, sobrecarregando esse assoalho pélvico. Então, a gente já deixa preparado. Mas essa parte da fertilidade aí é em conjunto sempre da fisioterapia pélvica com o osteopata. Com o osteopata, tá, perfeito. E quanto tempo tem que fazer esses exercícios? É pro resto da vida? Faz pro resto da vida? Pro resto da vida. Se você parar hoje de ir na academia, o que vai acontecer com os seus músculos? A gente já sabe. Tomou um... Sei que você já sabe. Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Mas atividade física também pro seu assoalho, senão você tá na roça. É pro resto da vida, tá? É lógico que ali no consultório, ninguém vai ficar vindo o resto da vida ali com a gente. Tem um período no consultório que é focado em tratamento, que às vezes precisa dessa adequação dos exercícios e de uma terapia manual que a gente faz, né, que é a parte da mão do fisioterapeuta. E depois a gente dá alta para o paciente com as orientações para ele fazer
sempre, pro resto da vida. É sempre indicado que ela venha, às vezes, né, cada 2 anos, aí, 1 ano, só para ver se tá tudo ok, fazer um acompanhamento sempre seria legal. Em questão de tratamento, o custo é muito... Varia de região, primeiro, né? Sim. Mas se a gente fosse seguir aí a base que o COFITO manda, a sessão é em torno mais ou menos de 185 a 200 e pouquinho. Então, o que o COFITO manda Isso aí, normalmente a pessoa gasta em bar ou no, né? Uma sentada no é restaurante. aquela questão da prioridade, né? Porque às vezes você vai ali num tratamento, né? Faz a avaliação e aí a partir da avaliação a gente consegue falar, né? A gente nem às vezes fala, mas a gente já pensa ali, calcula para poder planejar o tratamento. Vão ser necessárias, sei lá, 12 sessões, enfim. E aí você passa o valor do tratamento para o paciente. Aí ele já fica, né? Nossa, tudo isso. Mas é prioridade, né? Se ele investisse aquilo ali, é para fazer o tratamento e depois você ter alta. Então você não vai ficar aqui para sempre. É um investimento para você ter uma qualidade de vida. Mas é a prioridade. As pessoas não priorizam a saúde pélvica porque elas entendem que perder urina é normal. A vida inteira, igual igual falta você de está falando pra conhecimento gente mesmo. aqui, e olha que a gente está 20 anos na área da saúde, não visita profissionais, mas nunca tinha esse Não, nós contato. nunca entramos nesse contato de conversar tão sobre esse profundo. assunto. Que é coisa que você fala, caramba, não tinha ideia. Essa parte de educação sexual, você realmente deu um tubo. Nossa, um Não, é de tapão. backhand. Tá, acorda, filhão. Né, quem é pai, por favor. Escutaram? 12 anos. 12. Importante. Porque Meninos. eu tô pensando aqui, porque eu falo pro Glauco, toda vez que senta alguém aqui e começa a falar, você começa a abrir um monte de coisa. Fala, nossa, olha, nunca olhei para esse lado. Você imagina essas mulheres sendo ensinadas com 12 anos agora, como vai evitar frustrações delas no futuro, porque muitas mulheres, vamos dizer, a mulher sofre ainda, sofreram durante muitos anos preconceito, sempre era o homem, Sim. agora que elas ganharam muito espaço. Então você imagina a parte mental, social, até de se relacionar mesmo com o parceiro, parceira, enfim, se conhecer melhor, né? Eu falo que não sei se estarei viva para ver, mas as próximas gerações, se a gente continuar assim, tende a estar muito melhor nessa questão da saúde, né, e pélvico, do conhecimento, do próprio corpo, né? A gente está conseguindo ter um espaço maior para falar sobre isso. Eu fico pensando assim, o quanto triste é ver mulheres que não sabiam dessa informação, então passaram anos sentindo isso, tanto problemas de relacionamento com o parceiro na parte sexual e também não ter esse cuidado de falar, nossa, agora só com, sei lá, 50, 40 anos depois que agora que eu pensei nisso. Sim, e o quanto você impacta na vida da pessoa, sabe? Eu tenho um caso que, esse caso, todo lugar que eu vou eu acabo contando, porque pensa num caso que marcou, sabe? Quando tem um paciente que marca a tua vida, pra mim foi essa. Tipo a música da Xuxa, né? Você lembra? Marquei um X no seu coração. Tô brincando. Não podia perder a piada. A gente é tonto. Desculpa, cara. É só pra descontrair. Se eu te falar que eu não sei essa música, né? Eu não gostava muito da Xuxa. Teve um problema com a Xuxa. Depois Gente, deixa ela contar o caso dela. Eu não conheço muito essa música. Não, mas é que eu não tinha. Eu não lembrei. Marcou, a hora que você falou, eu falei, não posso perder a piada. Marquei um X no seu X coração. no seu coração. Cara, joga. Muito obrigado. Mas ela me marcou pelo jeito que ela chegou pra mim, tá? Porque eu cheguei como sendo a última salvação dela, sabe? A última esperança. Uma paciente, 55 anos. Até o dia que ela chegou pra mim, tava pra completar 2 anos que ela não conseguia ter relação sexual com penetração com o marido dela. Já fazia 6 meses que ela tava tendo infecção urinária de tomar vários antibióticos, assim, 2, 3 no mês. Gente. E já tinha passado por 3 ginecologistas, tá? O primeiro, quando ela foi lá pra falar que ela não estava conseguindo ter relação sexual com penetração, falou assim pra ela que ela tava com frescura, que ela não queria dar pro marido dela. Oxi. Ô, louco. Mandou essa? Mandou essa. Gente do céu. Ao nível de médicos que a gente, né, Às vezes encontra. Né? Foi pra outro profissional pra poder fazer o Papa Nicolau. O espéculo não conseguiu ser introduzido. 55 anos, a médica falou assim pra ela que não tinha o que fazer, que ela nunca mais ia poder fazer E mulher, e gineco mulher. O Mulher. primeiro homem o segundo mulher. e o tá? segundo mulher. Falou pra ela que ela não ia conseguir mais fazer exame preventivo e que era assim pro resto da vida. Ou Não do tinha tipo o que fazer. assim, filha, faz o seguinte, senta ali,
levanta a mão pra cima que Mais Jesus ou menos. vai puxar. Espera. Mais ou menos isso. E aí, tipo, você imagina, 2 anos, a pessoa não conseguindo ter relação sexual com penetração, já começa a entrar a neura de eu não tô conseguindo ter relação, meu marido vai me trair, começa a ter toda essa parte psicológica ficar afetada, né? Até que ela foi nessa terceira opção, que na verdade era uma cirurgiã pélvica, e aí essa cirurgiã falou pra ela, olha, o que você tem é tratado com fisioterapia. Ela, bobagem. Tá, Tanto que com ela certeza. chegou pra mim, assim, Com tipo, certeza. desacreditada, né? Mas, Tipo, pô, até parece que isso vai... já tentei de tudo. Fui no médico, fisioterapeuta, não foi. Até que a gente começou a fazer o tratamento. Ela, quando eu tive o primeiro contato com ela, né, que eu não consegui nem fazer a avaliação direito, porque tão tensa que estava a musculatura dela, ela chegou a relatar pra mim que ela nunca tinha tido na vida dela, com o marido, uma penetração completa. Porque ela falava que o pênis do marido era muito grande, que ela nunca tinha conseguido ter. E aí a gente fez o tratamento, hoje essa paciente está em alta, tá? E na última consulta que ela... Na última não, foi na penúltima, que depois ela já fez em outra. Na penúltima consulta, que depois que a gente faz o tratamento, a gente libera a pessoa para ter a relação sexual. Ela chegou para mim, ela sentou na cadeira, ela fez assim para mim. Entrou tudo. Nossa, imagina a felicidade dela. Então, além de tratar tanto a infecção que ela nunca mais teve, conseguia ter a penetração, que ela também não tinha, algo que ela nunca tinha tido, que ela falava que era normal nunca entrar tudo, porque o pênis era muito grande. E aí ela falou assim, nem é, porra. Amor, se eu achava que você tinha tromba, não é. Porque, qual que é a ideia, na verdade, das pessoas? Que, na verdade, tem 2 tipos de pensamento que as pessoas têm, que ou o canal vaginal é um lugar infinito, que é aquele que eu não uso o absorvente interno, eu não uso o coletor, porque ele vai se perder lá, né? O infinito. E além. E fica lá, perdido. No espaço. Ou que ele é, tipo, não sei o que as pessoas, como que elas conseguem correlacionar isso de, não vai entrar muito mesmo porque não cabe. Eu não sei como elas conseguem pensar que é infinito e não cabe junto, né? Mas as pessoas pensam isso, tá? Então, o canal vaginal, ele é musculatura, tá? E é uma musculatura que ela vai distendendo e depois ela volta. Tá? Ela tem essa propriedade elástica. Quando a mulher... Só que qual que é o problema aí de que não entra também? Ele só distende quando a mulher tá excitada. Ou seja, é aquilo, né? O homem encostou na parede, tum. A mulher, porta 1, porta 2, vai liberando... Exato. Tá? Então, portas, né? Vão liberando as portas. Vão liberando as portas. Pra vagina se distender, eu preciso que o útero contraia, que ele suba, e aí ele vai puxar o canal vaginal junto e ele vai aumentar o comprimento, tá? A média do pênis do brasileiro é de 14 centímetros. A vagina, em estado de relaxamento, tem de 8 a 9 centímetros. Quando a gente se excita, chega até 15, 16. Ou seja, cabe. De boa. Tá? Então, são os tabus, o que é ensinado do que acontece. Muita coisa que é mais lenda da paixão do que... Não, isso. Porque minha mãe falou que é assim, a minha avó, a minha tia, a minha amiga... Ali falou... Aí tem um amigo de novo, ó. Sempre tem um amigo. E questão dos idosos, é mais complexo? Quando já está quase não... Levantando, vamos colocar, né? É complexo porque, infelizmente, eles não tiveram tanto acesso, né, à informação. Então, a gente tem aí as idosas com as bexigas caídas, com as perdas de urina. E, normalmente, eles chegam pra gente quando já tá num grau muito avançado. Aí já não... Aí é cirurgia. Na verdade, sim, é a cirurgia e a fisioterapia, que nem eu tive... porque eu tive uma paciente que já fazia quase 20 anos que ela tinha feito a cirurgia e ela continuava perdendo a urina, tá? Por quê? Só foi feita a relocação do órgão mais pra cima, mas a urina ela continuava perdendo. E às vezes a gente não consegue um resultado assim... Na verdade, ele é 100%, mas não é fazer com que a perda de urina pare 100%. Que nem eu tive uma paciente de 86 anos que perdia a urina... Assim, constantemente ela falava que tinha à vontade, quando ela chegava no banheiro, já estava tudo na fralda. Não saía mais, porque ela perdia, né? Quando ela chegou pra mim, eu fui bem clara com ela. Falei, olha, provavelmente a gente não vai conseguir que você não perca mais urina, mas a gente vai dar uma melhorada, né? Porque qual que estava sendo o problema dela? Ela perdia tanta que extravasava da fralda, molhava roupa de cama, ela não saía mais de casa porque molhava carro, enfim. E aí a gente conseguiu num nível... de que ela já tinha diminuído o número de fraldas, de que ela sentia a vontade, a hora que ela chegava no banheiro, tinha escapado um pouco, mas ela conseguia fazer xixi no vaso, tá? Então, a gente consegue... Eu falo que o nosso foco,
às vezes, não é o... vou fazer com que a pessoa não tenha mais isso. É melhorar a qualidade de vida. Tá? O que é importante para você hoje? Eu quero poder correr com o meu neto e não ter que ficar me preocupando com a perda de urina. Ok, então vamos fazer você correr com o seu neto e não ter que se preocupar com isso. As metas, né? E a sua área de fisioterapeuta pélvica, tem muitos profissionais hoje no Brasil? Hoje no Brasil deve ter quantos fisioterapeutas? Mais de 100 mil? Tem. É assim, para ser fisioterapeuta pélvico, na verdade, você não precisa de nada, a não ser uma formação em fisioterapia, tá? Tá. Só que qual que é o X da questão? Você se sente apto a ter uma paciente ali na tua maca e oferecer um tratamento que realmente vai ser eficaz para ela? Né? Porque na graduação a gente não aprende a base para isso. Eu não tive nem disfunção sexual na graduação. Tá? A taça de vinho. Tchau. Aqui. E aí, outro ponto. Que a gente fala sobre quantos fisioterapeutas pélvicos. A gente deve ter vários que a gente nem conhece. Por quê? O COFITO, na verdade, ele não reconhece fisioterapia pélvica. Para o COFITO, dentre as especialidades que ele reconhece, tem a fisioterapia na saúde da mulher, que aí a gente tem a especialidade que você faz, tá? Entendi. Só que a gente não trata só mulher. Eu trato criança, trato homem. E falar criança que faz xixi na cama. Mas guarda essa aí pra depois. Também, né? Disfunção. Pessoas que passam por resignificação sexual, tá? Então, a gente não trata só mulher. Tá? Então, o que aconteceu? O pessoal dessa área que trata todos esses públicos se juntou aí e a gente hoje se intitula fisioterapeuta pélvico, tá? Mas para você ser, tem que ser fisioterapeuta. A única coisa que eu falo é a sua responsabilidade, a sua consciência de que você está preparado para atender. E aí a gente tem vários cursos que podem dar essa base, que a gente tem de formação, que não é a graduação e nem especialidade. Os profissionais da saúde também saem da faculdade, também não tem uma disciplina orientando o atendimento. Não. Fala de empatia, por exemplo. Que, por exemplo, é uma soft skill, né? Que é uma habilidade comportamental. Se tem empatia, você vai ser o melhor médico, o melhor farmacêutico, o melhor fisioterapeuto. Tanto que acho que nos Estados Unidos, não sei que faculdade nos Estados Unidos entrou na grade dos médicos empatia. Que é o que você falou. Pensa essa paciente, 55 anos, né? Bate, a senhora tá com graça. Pô, cadê a empatia dele? Se fosse a mãe. Não, causaria mais. A filha. Causado mais problema psicológico nela, talvez, com certeza. Sim. Imagina ela sair dali. Acabou minha vida, meu marido vai largar de mim. Entra várias paranoias, eu fico imaginando você, a hora que ela falou, entrou tudo. Você deve ter ficado falando assim, meu Deus, eu consegui fazer isso com a vida dela, né? Eu falo que eu já chorei com várias pacientes. Imagino. A gente chora de comemorar, esse né? Foi o mais marcante. Foi por conta... Na verdade, o que me marcou foi o jeito que ela chegou pelas experiências que ela teve, sabe? Entendi. Do jeito que os profissionais tratam isso, né? Primeiro que ou eles realmente não sabiam que existe esse tipo de disfunção, e aí preocupante, né? Porque são ginecologistas, e aí? O marido dela, então, deve ter falado, meu Deus, o que aconteceu com a minha mulher? Agora... Não, ela que me falou assim, que ele falava pra ela, você vai contar pra Físio, né? Você vai contar pra Gabi, né? Conta pra ela. E criança tem também, então, no caso. Tem. Mas, lógico, 3 anos, 4 anos, ainda fazer... Aí é sobre quantidade, né? Que nem criança que acorda e já não vai fazer xixi, também é algo que tem que ver. Por quê? A nossa bexiga, ela se distende até uma capacidade, né? Então, o normal é você acordar com vontade de fazer xixi. Por quê? Você ficou dormindo ali 8 horas. Normalmente, a gente deveria esvaziar a bexiga a cada 3 horas. Então, imagina, tá? Você ficou ali dormindo. Lógico que quando a gente tá dormindo, funciona tudo mais, né, devagar, assim, por conta do estado que você está. Mas o correto é, a gente acorda, às vezes, acorda e vai fazer o xixi, né? E aí, tem todo o tratamento para criança, tá? Crianças que não conseguem fazer xixi ou perdem muito xixi, né? Fazem xixi na cama, tá? Tem tratamento para isso. Eu não atendo criança, mas é por escolha minha, porque criança tem que ter todo aquele cuidado lúdico, né? E tudo mais. Por quê? Hoje, para minha paciente, para eu fazer a avaliação pélvica dela, é igual uma avaliação ginecológica. Ela deita ali na maca e eu consigo ter um acesso mais fácil para a região íntima dela, né? É mais fácil eu conversar com ela e explicar. Para uma criança, né? Então, tem que ter, sabe, todo um cuidado. Então, eu falo que fisioterapeuta pélvico que atende criança, ele realmente é um profissional bem capacitado. Você sabe que a nossa mãe fez a gente fazer para parar de fazer xixi na cama? Qual? Vamos falar? Magia, a simpatia. É a simpatia. Esquentava um tijolo, não era o baiano, era o tijolo à vista. Esquentava aquilo,
faz xixi, aí sai aquele cheiro, essa magia, esse voodoo vai tirar. Minha mãe tinha uma falecida. Deus tem. Mas você falando de a gente mijou bastante tempo na cama, né? Até os 11 anos a gente mas mijou. Aí eu acho que já era preguiça, né? Aí eu acho que já era você preguiça. quer até contar essa história. Pode contar? Você é preguiça. Dormia eu aqui na mesma cama, amarelinha, né? Aí eu com a cabeça pra cima e a cabeça pra baixo. Um mijava, outro mijava. Então olha que maravilha, os dois mijando junto. Era uma maravilha pra minha mãe, né? Uma orquestração urinada, que era... Criançada do mal. Mas não era do mal. Não, a gente era pequenininho aí. A gente era uns capetas, né? Os demônios. Mas depois, aí pode ser preguiça. Mas olha só que coisa. Então a nossa mãe, né, fala um negócio desse. Imagina quando você... E aí paramos de criança, mijando no tijolo. Nossa. Ou grita com a criança porque fez xixi na cama. Pode não, fez xixi na cama. Você foi curado pelo tijolo à vista. Tijolo à saiu vista. O cheiro de urina. Saiu o cheiro de urina, eu parei de fazer xixi. Nem foi. Não funcionou isso aí. Lógico que não. Pelo amor de Deus, muita crença. Placebo. Nossa, bombom. Você tava com dificuldade do banheiro, tinha uma planta lá em casa, ela pegava e falava, pega essa folhinha e coloca na cabeça. Aí colocava, funciona, tamo indo no banheiro. Era lúdica, minha mãe enganava a gente. Psicológico, né, gente? Olha, amor. Afeta, né? Ai, gente do céu. É aquilo que eu falei pra vocês. O cérebro manda, né, tipo, ele que tinha que mandar pra eu segurar ou não o xixi ou o cocô. Então, se eu bati na minha cabeça e falei, eu vou fazer xixi, a gente internaliza, né? Então acho que minha mãe mandou bem, acho que Com certeza. Ai, meu Deus. Gabi, chegamos ao final. Foi muito bom, assim. Muito bom mesmo. Eu tô assim, ó. O cooler aqui, né? Processando tudo, o HD. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, de novo, já chegou aí? Dá o like, se inscreve, aciona as notificações. Se gostou muito, compartilha para quem precisa ouvir. Eu acho que esse aqui não tem como não deixar de compartilhar. Tem que compartilhar, galera. É por favor, fundamental. Porque você vai evitar de muitas mulheres, ou até homens também, frustrados no relacionamento. Sim. E vice-versa. Estão precisando receber essa informação e de qualidade e de uma profissional. Não é nenhuma pessoa que pegou ou sintetizou um livro, jogou numa inteligência artificial para escrever. E agora, uma coisa. Qual que é o recado que você dá para as pessoas? Olha para aquela câmera ali. Fala ali, Gabi. Você, Gabi. Não negocia. Gabriele Bernardo. Qual o recado que você dá para o pessoal que está nos assistindo? Bom, como na verdade eu falei para vocês, eu falo para todas as pacientes minhas que a gente vai envelhecendo, os músculos vão enfraquecendo, todo mundo tem assoalho pélvico e se você não olhar para ele, você vai ter alguma disfunção. Você vai perder urina, você vai ter queda de bexiga ou alguma outra disfunção que a gente falou. E não, jamais normalizem nenhuma dessas disfunções. Não acreditem que gotinha de xixi é normal, que mesmo que tá gestante, que ter dor na relação sexual é normal, que ter que fazer força para fazer cocô é normal. Parem de normalizar o que não é normal. Show, nossa, manda arrasou. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado. Namastê. Até o próximo episódio.